Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos a primeira parte do livro O que é Democracia, do Dennis Rosenfield. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! O que é Democracia? Por Dennis Rosenfield. A memória de Marcos, Sofia Luiz e Fermina, pelos anos passados. El concepto no es sino una última reflexión sobre la vanidad de las cosas y del mundo. El concepto brilla por un momento sobre la página espejo y se desvanece. Como todo y todos, es tiempo que se disipa. Otávio Paz, Sor Juana Inês de la Cruz ou Las Trampas de la Fé. Introdução. A democracia, no sentido etimológico da palavra, significa o governo do povo, o governo da maioria. Prevalece nessa primeira aproximação desse fenômeno político uma definição quantitativa. Basta lembrar que a democracia, na antiguidade grega, mais particularmente em Heródoto, é uma forma de governo entre duas outras: a monarquia, ou governo de um só, e a aristocracia, ou governo de alguns. Essa divisão tripartida das formas de governo, ou organização da polis, não obedecia, entretanto, a um critério meramente quantitativo, uma vez que a pergunta que orienta a filosofia política clássica pode ser enunciada da seguinte maneira: qual é a melhor forma de governo? Observa-se que a questão concernente à forma de governo é, para o pensamento antigo, uma questão vital que diz respeito ao próprio valor de uma determinada forma de organização política. A finalidade da polis, da cidade, não é a simples sobrevivência, o bem-estar material, mas a liberdade política, o bem viver, isto é, o viver de acordo com os valores de uma comunidade virtuosa e justa. Já Aristóteles dizia que a melhor organização da polis deveria ser o resultado de uma mistura entre a democracia, enquanto governo da maioria, e a aristocracia, enquanto governo dos melhores, ou seja, daqueles que se distinguiram publicamente na condução dos negócios da coletividade. Governo da maioria ou soberania popular, como diríamos hoje, e governo dos melhores constituíam questões cadentes para o mundo ateniense, onde a forma de articulação das relações políticas se determinava pela inserção do indivíduo, enquanto membro da cidade, na comunidade dos homens livres. A maioria possui aqui um significado restrito, pois ela denota apenas aqueles cidadãos reconhecidos politicamente como tais, à exclusão de todos aqueles que se dedicavam às tarefas de reprodução física e material. A igualdade política determinava-se positivamente pela relação do cidadão ao todo do qual fazia parte e negativamente pela desigualdade social na qual ela estava ancorada. Interessa-me salientar aqui que entre os cidadãos se instaura um verdadeiro espaço público, a ágora ou praça pública. A praça pública torna-se efetivamente um lugar de encontro, de reunião, de discussão e de ações políticas, onde as decisões que dizem respeito ao conjunto da coletividade são elaboradas graças à confrontação de opiniões e à sua deliberação pública através do voto. O mundo social, isto é, o mundo do trabalho, permanecia à margem desse processo de deliberação pública, reservado aos cidadãos. Embora uma tal divisão entre o social e o político sobre a forma da escravidão seja inaceitável para os nossos olhos modernos, devemos, entretanto, ressaltar que a escravidão é um estatuto jurídico decorrente de uma relação de forças instaurada na guerra. Para o mundo ateniense, ela não fere os princípios políticos e morais de organização da cidade. É necessário ainda observar que o político está intimamente vinculado ao moral.
A pergunta pela virtude remete à pergunta da melhor forma de organização política. Hegel, por exemplo, reproduz o diálogo de um pai com um filósofo pitagórico, quando o primeiro, dirigindo-se ao segundo, coloca-lhe a seguinte questão: qual é a melhor forma de educar o meu filho? Faça-o membro de uma cidade cujas leis são boas. A comunidade política. A pergunta pelo valor da lei está profundamente enraizada na filosofia política clássica. A resposta do filósofo pitagórico põe em relevo que boas leis não são dadas, mas nascem de uma convenção humana produzida pela atividade pública dos cidadãos. Se tomarmos os valores democráticos da cidade ateniense, perceberemos que estes não são apenas representações subjetivas, válidas somente para o indivíduo que se confronta com uma situação política adversa, mas são constitutivos, enquanto instituições públicas, da forma mesma de organização política. Cada cidadão pode e deve confrontar a sua opinião com as dos demais, o entendimento nascendo dessa contradição entre enunciados diferentes que se articulam objetivamente através de instituições reconhecidas por todos como sendo as melhores. Pode-se dizer que o nomos, a lei ou convenção, adquire a força da physis, natureza, de modo que o mundo da lei venha a ser o mundo da verdadeira natureza humana. A comunidade política está assim aberta ao seu desenvolvimento e aperfeiçoamento graças a instituições que ganham o estatuto da imortalidade, pois, sendo as melhores, estão destinadas a resistir ao tempo, vivendo além da vida de cada indivíduo, de cada geração e de cada época. Um pai, como vimos a propósito do seu diálogo com um filósofo pitagórico, está profundamente preocupado, via a educação do seu filho, com os destinos da comunidade. O indivíduo é, antes de tudo, cidadão, ou seja, membro de uma cidade. Não se trata, pois, de uma preocupação estritamente individual, mas diz respeito ao valor e perenidade da coletividade. A comunidade política que é legada às próximas gerações provém da responsabilidade que cada um assume hoje em relação aos assuntos coletivos. Estabelece-se uma íntima vinculação entre a encenação pública e a participação política de cada cidadão, de modo que a tensão entre as necessidades comunitárias e a participação política dos cidadãos não é rompida em proveito de um corpo administrativo encarregado dos assuntos coletivos, tal como acontece nos estados modernos. O público, na democracia ateniense, diz respeito ao conjunto da comunidade e, em consequência, não é apropriado por especialistas das leis e da política que, situados acima de nós, se pretendem representantes do bem comum. As leis comuns, que não têm nada em comum com nossa Constituição anterior, que tinha se tornado uma colcha de retalhos impostas à nação, nascem das discussões e confrontações daqueles que expressam as suas opiniões, que discorrem sobre os assuntos públicos num lugar reconhecido como seu, o lugar do político. Logo, os cidadãos se dão coletivamente uma forma de governo através de ações políticas orientadas por valores postos à prova como pertencentes a todos. Esse lugar comum ganha então a forma de um espaço público, vivido e atualizado pelo olhar, pela palavra e pela ação de cada um. O processo de identificação da comunidade consigo mesma opera-se através do comparecimento dos cidadãos na praça pública, os quais, assim, fazem do público a forma mediante a qual a cidade apresenta-se a si pela atividade política do conjunto da coletividade. As noções de uma representação política que passaria pela forma de um corpo independente de políticos profissionais desvinculados dos cidadãos e de uma administração
que toma o lugar do público são desconhecidas. O conceito de política refere-se efetivamente ao que é coletivo, ao que é comum a todos. O Estado moderno. Se insistir nestas páginas introdutórias numa breve caracterização de alguns pontos do conceito grego de democracia, foi com o intuito de melhor pôr em relevo o seu contraste quando nos voltarmos para a análise da democracia moderna. Imediatamente salta aos olhos a vinculação de fato entre a democracia e o Estado moderno. Mais precisamente, observa-se frequentemente que a democracia tornou-se uma adjetivação do Estado em expressões como Estado democrático. É como se a democracia tivesse perdido a sua significação prática de ser o lugar público do processo de identificação da sociedade consigo em proveito de uma nova forma de organização política. Com efeito, o Estado moderno vem a cumprir esse papel de estruturação da sociedade a partir de uma nova posição. O lugar onde se cria o mecanismo que, independentemente do espaço público dos cidadãos, ganha existência própria e controla a sociedade desde fora. O conceito de democracia sofre aqui um deslocamento que altera o seu sentido, pois, de organização da polis, ele se tornou uma forma de governo possível do Estado. O Estado moderno configura historicamente um fenômeno político desconhecido que termina por fazer da democracia uma forma de legitimação do seu próprio poder. A transferência do processo democrático público de tomada de decisões, que dava forma à comunidade para um centro de poder situado acima da sociedade, acarretou uma reorganização política das relações humanas, resultando numa transformação dos próprios conceitos de espaço público ou de governo da maioria. As categorias da filosofia política clássica tornaram-se insuficientes para a análise de um fenômeno político que, tal como uma substância, aceita várias aparências, sem contudo modificar a sua significação essencial. A democracia pode inclusive vir a significar uma mera aparência de participação política, embora o seu sentido originário seja precisamente o de uma efetiva participação dos indivíduos nos assuntos públicos. O mundo moderno criou uma entidade política que se encontra além das noções provenientes das constituições antigas, que até então constituíam as categorias do nosso modo de pensar o político. Com efeito, o termo de Estado remete a duas significações. Uma denota o processo de organização da sociedade por ela mesma em um governo autônomo, e, neste sentido, o Estado somos nós. 2. A outra designa o aparelho que, com móveis próprios, governa a sociedade a partir de uma posição que lhe é exterior. Estamos, pois, confrontados com duas significações que, juntas, excedem a um enfoque dos fenômenos políticos baseados apenas na noção de formas de governo. O Estado, no seu sentido de governo autônomo, corresponde bem à noção clássica de forma de governo. Porém, enquanto aparelho moderno de governo, estruturado por uma máquina administrativa centralizada, ele significa, simultaneamente, uma nova articulação do social pelo político e do político pelo social. Estado e sociedade tornam-se dois momentos que se medeiam reciprocamente, de tal modo que essa inter-relação cria um espaço propício ao desenvolvimento de uma administração voltada para a defesa das liberdades civis individuais e dos valores de uma economia de mercado. Isso significa que a liberdade própria da nova época nasce associada a uma forma de sociedade que fere constantemente os valores nos quais ela está fundada, pois, ao mesmo tempo que procura assegurar o bem-estar individual, ela exclui grandes grupos sociais das vantagens dessa nova sociabilidade.
A liberdade política, liberdade de intervenção na cena pública, vem assim a contrapor-se a uma forma estatal de organização do espaço público que, em nome da necessária regulação dos conflitos sociais e do bem comum, vem a reduzir a possibilidade igualmente dada a cada cidadão de participação nos assuntos coletivos. O político, no seu sentido antigo e moderno, está, pois, embutido no conceito moderno de Estado e, dependendo da significação privilegiada, teremos uma forma de abordagem da política moderna que tanto pode conduzir a um efetivo governo da maioria, baseado na pergunta clássica da melhor forma de governo, como pode desembocar no império total do Estado sobre a sociedade e os indivíduos. A Revolução e o Estado moderno. Para podermos compreender o caráter próprio do novo Estado, é necessário que nos voltemos para a Revolução Francesa, isto é, para a forma mediante a qual o Estado é reposto pela experiência revolucionária e pelas necessidades da nova sociedade. Tocqueville insiste sobre o fato de que o Estado pós-revolucionário é uma continuação do Estado absolutista, um prolongamento do antigo regime. Porém, ele assinala igualmente que o novo regime é portador de uma nova administração, nascida de necessidades socioeconômicas também novas. É, segundo suas próprias palavras, o progresso da sociedade que cria a cada instante novas necessidades, transformando o ser mesmo da antiga administração. No momento em que a França, em 1789, precipita-se na experiência revolucionária, abre-se um novo espaço político onde, nada estando decidido, várias possibilidades podem ser vislumbradas. A nova administração não estava necessariamente inscrita nos destinos da Revolução, mas, uma vez que ela foi engendrada, devemos perguntar-nos sobre qual é a sua função. A Revolução é uma experiência de destruição da hierarquia social, política e religiosa vigente e a sua substituição por uma sociedade baseada na igualdade dos cidadãos. Resulta, entretanto, desse processo a criação e o desenvolvimento de uma forma de organização política que restabelece a hierarquia sobre uma forma individualista e administrativa. Se todos os indivíduos tornarem-se politicamente iguais, eles vieram a ser igualmente dominados por uma instância que lhes é superior. No seio mesmo do Estado absolutista, podia ser considerada uma compatibilidade entre o governo monárquico, mais tarde governo absoluto, e a uniformização, igualização e homogeneização dos cidadãos, qualidades estas que facilitam o exercício do poder em vez de impedi-lo. Porém, se uma refundição do social tornou-se necessária, era porque ela também visava os símbolos e valores da antiga forma de dominação, na perspectiva mesma de criação de uma nova sociedade. A cena revolucionária veio a ser um lugar de confluência de exigências propriamente políticas, nascidas da tentativa de instauração efetiva da liberdade para todos e de reivindicações sociais provenientes de uma grande massa de indivíduos que viviam na miséria. A cena pública torna-se, assim, um lugar não só de embates políticos, mas também de luta pela satisfação das exigências mais elementares de uma grande parte da população. É nessa dupla determinação do espaço público moderno que o Estado se afirma e se desenvolve, sendo, pois, reposto pelo comparecimento na praça pública de novas reivindicações de fundo social. Se o Estado foi reaproveitado nesse processo de recriação do social, é porque ele respondia a uma necessidade então presente. O advento de uma economia de mercado, que na crueza da Revolução Industrial desagregou as relações sociais e lançou o indivíduo assim abandonado no mercado, engendrou a sociedade moderna. As relações sociais tornaram-se
progressivamente relações entre indivíduos isolados uns dos outros, submetidos tanto ao poder das leis do mercado como ao poder do Estado. O processo de reposição do Estado moderno é então realimentado por exigências sociais provenientes de uma economia de mercado, que faz com que as coisas públicas se decomponham em uma espécie de administração do social. Sociedade de mercado e Estado administrativo são o reverso um do outro, ambos elementos ativos de um mesmo processo de diluição do político em algo social, de modo que a cena pública adquire cada vez mais um caráter meramente administrativo. Uma reviravolta social. A modernidade caracteriza-se por uma profunda transformação das relações humanas, destacando-se a nível político a emancipação das relações sociais de qualquer inscrição natural ou divina, o corpo do rei como corpo da nação, por exemplo, e a nível socioeconômico, o primado do mercado e dos valores mercantis utilitários sobre as outras esferas da vida humana. O movimento econômico da nova sociedade converte tudo o que se apresenta em seu caminho em mercadoria, o homem e a terra inclusive. Os homens tornam-se coisas, desvinculam-se uns dos outros e rompem muitas das ligações que os uniam a outras formas de sociabilidade. O que hoje aparece como natural, dando-nos a ilusão de leis econômicas que independem da vontade dos homens, é o resultado histórico e político de profundas transformações sociais que chegaram a questionar o que entendemos por natureza humana. Uma tal situação, por exemplo, era inexistente no Estado absolutista, onde, mediante o sistema mercantilista, a destruição do particularismo do comércio local e intermunicipal e o subsequente desenvolvimento do mercado nacional acarretavam simultaneamente uma maior regulamentação da vida econômica. O econômico permanecia submetido ao político. Karl Polanyi assinala que a concorrência, subordinada ao controle estatal e às relações sociais não mercantis, permanecia contida nos limites impostos por uma administração centralizada que favorecia formas autárquicas de sobrevivência nas famílias camponesas, assim como na vida nacional. De fato, a regulamentação e o mercado cresceram juntos, sendo que a ideia de um mercado que se autorregula era desconhecida. O aparecimento da ideia de autorregulação do mercado por ele mesmo e a tentativa política de realizá-la praticamente representam, na verdade, uma completa reviravolta na tendência então vigente da sociedade. O advento de uma economia de mercado imprime, pela eliminação gradativa ou violenta de formas sociais não mercantis, um novo movimento tendencial à sociedade, que torna o cidadão um mero objeto de troca. O social, o que significa também os indivíduos, fica, por assim dizer, comprimido entre o econômico e o político, pois a automatização das relações econômicas lançou os indivíduos assim atomizados nos braços do Estado, em busca de proteção, mas também de uma nova instituição do político. As relações contratuais foram estendidas à terra, secularização dos bens da igreja, e aos homens, trabalho assalariado, de tal maneira que o Estado veio a ocupar a posição de mediador dessas relações de troca. Desenvolve-se, em decorrência, toda uma organização administrativa e jurídica cuja função consiste em encarregar-se dessa atividade de regulação. A especificidade de um tal processo reside no fato de que não se trata de uma simples troca de objeto, mas do homem enquanto objeto trocado. A regulação da troca entre homens, tratados como objetos, tomará a forma jurídica da legislação social, visando a proteção do homem contra a decomposição sofrida pelo tecido social. Observa-se que a tensão nascida da exigência de uma maior participação política
por parte daqueles que são excluídos de uma vida digna em sociedade, tanto pode tomar a forma de uma efetiva liberdade política, como pode cair em reivindicações que terminam por assegurar a perenidade do Estado. O que importa salientar é que a conquista de vantagens sociais, um direito conquistado pelos trabalhadores ao ampliar a própria esfera de atuação da democracia moderna, teve também como consequência uma maior adesão moral e política aos valores dessa sociedade. A passividade política observada nos Estados modernos é ela mesma decorrente do predomínio crescente dos valores individualistas de uma sociedade regida pela ideia do bem-estar material e do medo de enfrentar-se um Estado poderoso cujos tentáculos tendem a controlar a vida de cada um. A transformação da situação material da sociedade, se não vier acompanhada de uma efetiva democratização dos espaços ocupados pelo aparelho estatal, não modificará as condições políticas que tornaram essa situação possível. Uma administração situada fora do processo de decisão política permanece à margem do que é público, ou seja, a burocracia estatal apropria-se dos mecanismos reguladores da vida social e econômica sob uma forma que se pretende imparcial, como se a democracia fosse um simples ritual eleitoral. A coisa pública, numa tal situação, é tudo menos pública. A busca do bem-estar material pode ocupar o lugar da ação política, e em vez de termos indivíduos preocupados com os assuntos políticos da comunidade, teremos indivíduos egoístas e apáticos, sem nenhuma preocupação com o outro. Essa tendência, uma vez resolvidos os problemas básicos mais prementes da sociedade, como é o caso nos países industrializados, é a da indiferença, do interesse estritamente particular, chegando inclusive a atingir o caráter mesmo das manifestações políticas que ganham um cunho corporativo. O direito de voto, apesar de ser uma das mais importantes conquistas operárias do século XIX, pode tornar-se um simples ritual, deixando intacta a estrutura política e social se ele não vier acompanhado de outras formas de intervenção política. Em estados que transitam para a democracia, como o nosso, o descompasso entre manifestações de rua, que exigem a soberania popular, e a apropriação pelo Estado dos mecanismos de decisão política pode vir a gerar tanto uma efetiva democratização do país, como a sua apropriação formal por uma elite política, sem falar na possibilidade de uma não transição à democracia. Importa ressaltar que o Estado pode inclusive fortalecer-se, o que significa que a participação política possa tornar-se cada vez mais uma forma de obter favores e concessões do Estado, em vez de reivindicar uma efetiva abertura do espaço público. A democracia, enquanto forma de exercício da liberdade política, não se confunde com a satisfação das necessidades materiais da população, que pode também tomar formas políticas autoritárias e mesmo totalitárias. O predomínio do mercado. Se o mercado, na intensidade sem limites do seu desenvolvimento, tornou frágeis todas as instituições existentes, se ele desenraizou o homem do seu contexto tradicional e comunitário, todas as medidas tomadas para controlá-lo deverão considerar esta instabilidade que veio a ser um dado bruto dos tempos modernos. O individualismo da nova época não é apenas a emergência de novos direitos do indivíduo, mas também a busca desenfreada do lucro, o abandono de cada um diante das leis do mercado. A dificuldade reside, para uma análise desse fenômeno, em manter juntos esses dois lados do mesmo problema, pois tentativas observadas no século XX de eliminação do mercado
terminaram acarretando a supressão dos direitos dos indivíduos e da própria liberdade política. Na época moderna, percebemos um processo de socialização do domínio público e de controle administrativo do que é coletivo. Ambos os processos criando condições para o desenvolvimento de uma sociedade baseada nos valores do bem-estar material e da utilidade. Isso significa que, nas condições de uma economia selvagem, de mercado, o bem-estar de um indivíduo ou de um grupo social implica a eliminação de outros indivíduos e grupos sociais das mesmas vantagens econômicas e sociais. Novas desigualdades sociais então se desenvolvem, tornando necessário o engendramento de uma instância tendo como função a proteção das fortunas privadas e do seu processo de reposição. Observa-se a produção como lados da mesma moeda, de dois domínios igualmente independentes no que diz respeito aos indivíduos. O Estado, instância político-administrativa, e o capital, sendo ambos fatores ativos de uma nova temporalidade histórica. O capital, por exemplo, transcende as fortunas individuais e invade a esfera do Estado, empresas estatais, dá nova forma às relações sociais e permanece quando nós já não mais estamos lá. Essa autonomização do econômico e do político é uma das condições do advento de uma sociedade que iguala todos os indivíduos como objetos. A singularidade de cada indivíduo tende a desaparecer em proveito de uma uniformização do social, isto é, passa a vigorar na sociedade um mesmo comportamento que faz com que o público, o político, se torne uma questão medida em termos de utilidade material e individual. Devemos, assim, nos perguntar se a voracidade de uma sociedade de consumo não é uma forma de antropofagia da natureza humana por ela mesma, tendo como consequência a eliminação de tudo aquilo que podia ser considerado como um ponto de referência humana. Porém, é necessário igualmente ressaltar que, embora essa forma de sociedade seja um dos traços distintivos da nossa época, ela não se esgota em uma tal formulação. A sociedade moderna, no seu percurso, anunciava e anuncia outros valores e outras alternativas históricas. Selefort pôs bem em relevo que a produção e o desenvolvimento dos direitos civis, liberdade de expressão, de imprensa, de circulação e de organização sindical, percorrem todo esse processo histórico e são determinados por ele, criando, pois, condições para o surgimento de novas formas sociais, bem como de outros modos de participação política. O que veio a ser chamado sociedade civil desenvolveu-se nos embates do advento de uma economia de mercado, segundo os princípios de uma estrutura política que acolhia em si o processo de aperfeiçoamento de suas instituições. Ela não se deixa reduzir à mera defesa dos interesses materiais, porém indica outros caminhos a serem trilhados, outras formas de exercício da cidadania. Aparece no horizonte a possibilidade de retomada pelos cidadãos das condições efetivas de uma participação política que, voltada para a liberdade política, possa ser capaz de diminuir as desigualdades sociais sem cair na miragem de uma sociedade plena e transparente. As representações democráticas e o Banco Central. O processo de reposição do Estado aumentou a distância entre as representações políticas democráticas e o desenvolvimento de toda uma estrutura administrativa, criando uma contradição entre as novas possibilidades de produção de um espaço público e as condições sociais e técnicas que podem tornar aleatória uma tal realização. Embora o sufrágio universal tenha se tornado uma realidade nas democracias ocidentais, ou está se tornando naqueles países que transitam para a democracia,
embora diferentes formas legislativas tenham se aperfeiçoado, não é menos verdadeiro que decisões que dizem diretamente respeito à vida nacional são frequentemente tomadas sem nenhuma consulta popular. A política fiscal, econômica e financeira permanece sob a forma de um saber esotérico e do controle de informações, como vemos cotidianamente num país como o nosso, fora dos processos democráticos de tomada de decisões e é executada à margem do controle legislativo. Capolani, cuja obra A Grande Transformação foi publicada em 1944, poderia estar falando do Brasil de hoje. Politicamente, a identidade da nação era estabelecida pelo governo. Economicamente, ela provinha do Banco Central. Ora, são precisamente essas políticas que configuram o rosto da nação e a rearticulação interna das relações entre os diferentes grupos e classes sociais, tirando de uns para dar a outros. Pode-se denominar essa função do Estado de função mediadora, pois ele ocupa uma posição central no processo de identificação da sociedade consigo mesma. É através dele que a sociedade se determina, ou ainda, o Estado coloca-se acima desse processo, modelando. Se a noção de modelagem da sociedade conhecer um destino tão funesto nas experiências totalitárias é porque, de certa maneira, esse destino já se anunciava no modo através do qual a sociedade percorria o seu próprio processo de identificação. Isso significa que o Estado veio a ser um mecanismo funcionando segundo uma lógica própria, garantindo ao mesmo tempo o seu fortalecimento, encenando o bem comum e destituindo os cidadãos da sua capacidade de intervir politicamente nos assuntos públicos. É importante sublinhar aqui que a lógica particular do poder é a de uma máquina aspirando em si o processo de determinação do social. Não fosse essa instância superior, a sociedade poderia determinar-se diferentemente, como tivemos a ocasião de ver a propósito da cidade grega. Nada mais normal, então, para aqueles que olham a sociedade atual como a única possível, do que considerar o crescimento do Estado como algo natural, quando ele não é senão o outro lado da socialização moderna do indivíduo. A morte progressiva do político veio acompanhada do governo da burocracia. Observamos então que, se o Estado tomar uma forma social, ele será de um espaço administrativo aberto a todos os indivíduos, uniforme em si, decidindo sobre tudo o que diz respeito ao futuro da sociedade e à vida dos cidadãos. Não se pode, pois, confundi-lo com um espaço público, lugar de discussão e de ação, lugar de acesso ao político e, logo, lugar de apresentação da sociedade em si. Basta pensarmos nas grandes manifestações por eleições diretas para nos darmos conta da diferença existente entre as tentativas político-administrativas de fechamento da sociedade e uma participação política visando a verdadeira criação de um espaço público. Em outras palavras, o espaço administrativo, enquanto espaço aberto a todos, tem a aparência de um efetivo espaço público, produzido pela livre escolha dos cidadãos, quando é, na verdade, um espaço que restringe a participação política e desresponsabiliza os indivíduos de suas ações. Vê-se aqui mais claramente a distinção entre essa instituição moderna e a forma de governo democrática no sentido clássico, pois esta pertence aos cidadãos livres, reunidos em praça pública, segundo normas criadas coletivamente e reconhecidas por todos, enquanto aquela coloca-se acima dos indivíduos, regulando-lhes a vida privada e pública. Concluindo, a classificação clássica da cidade em formas de governo pressupõe a existência de uma comunidade política organizada segundo os valores do homem, concebido enquanto animal racional e político. Ora,
No momento em que esses valores foram postos praticamente em questão pelo advento de uma economia regida pelo mercado e pelas experiências revolucionárias modernas, tornou-se necessário repensar a questão do político. Vimos a dificuldade de definir o Estado moderno utilizando apenas as categorias filosóficas clássicas, uma vez que ele representa uma realidade desconhecida, nascida da sociedade e da ideologia modernas. Devemos distinguir cidade e Estado, bem como Constituição no sentido antigo e moderno. A modernidade político-social caracteriza-se pelo individualismo, pela economia de mercado, pela atomização social e pela presença política do absoluto. Logo, a noção moderna de Estado repousa sobre uma concepção do homem enquanto animal associal e apolítico. Hobbes. O que significa que a nova sociedade isola os indivíduos uns dos outros, fazendo com que as relações humanas sejam mediadas pelas relações entre coisas. O Estado reposto pela necessidade de reagir à sociedade moderna já não é o mesmo Estado, pois ele teve de enfrentar a destruição do tecido social, a incapacidade da sociedade de assegurar a cada indivíduo dignidade social e moral, bem como o bem-estar material de todos os cidadãos. A democracia. Assinalamos nas páginas precedentes que a sociedade e o Estado modernos situam-se numa posição de descontinuidade em relação a outras formas de organização do social e do político. Observamos também que essa descontinuidade não era somente a causa de uma desorganização das relações sociais então existentes, mas que ela tinha igualmente acarretado, através da emancipação do mercado da coerção estatal, a formação de uma separação entre a esfera econômica e a esfera política. Assim, o advento de uma sociedade de mercado foi um fator central para o nascimento de novas formas de representação política, bem como de novos direitos e liberdades. Isso significa que o espaço econômico do mercado foi o lugar de uma nova instituição do político. A democracia liberal é contemporânea da sociedade de mercado. A democracia nascida nesta sociedade produziu, de um lado, valores cuja validade ultrapassa as condições históricas que os geraram, e, de outro, esses valores devem a sua existência às condições do mercado. Essa contradição está na base dos dilemas atuais das sociedades que, tentando eliminar o mercado, terminaram, na verdade, eliminando a democracia. A experiência do socialismo real é, neste sentido, bastante eloquente. Assim, não devemos um pouco apressadamente identificar o fim de uma sociedade de mercado enquanto mercado autorregulador com a eliminação do mercado. O mercado pode perfeitamente deixar de ser um mecanismo com a virtude que lhe é atribuída da autorregulação, mantendo as funções de assegurar a liberdade do consumidor, de indicar as mudanças da oferta e da procura, bem como determinando os ganhos do produtor e servindo de instrumento da contabilidade social. As tentativas político-burocráticas de supressão do mercado culminaram na morte das instituições democráticas, pois, foi eliminada uma determinação central da modernidade que veio fazer parte do nosso próprio ser. Ela se incorporou aos nossos hábitos e costumes, constituindo todo um sistema de referência através do qual nos orientamos em nossas ações. A sua eliminação acarretaria uma desorganização total do já precário equilíbrio da natureza humana. 2. Na modernidade, engendraram-se formas que asseguram a liberdade do indivíduo. As diferenciações sociais próprias desta forma de organização da existência material dos homens e plena liberação das paixões e atividades que visam
a satisfação dos valores provenientes da busca do bem-estar material. 3. Trata-se de lugares determinados onde se desdobram diferentemente os valores materiais, bem-estar, liberdade de produzir e de consumir, sociais, liberdade de expressão, de pensamento e de organização, e políticos, liberdade política, o acesso de todos ao espaço público. Os problemas do Estado moderno, e particularmente da sua faceta liberal, são nossos problemas nas suas limitações e nas suas conquistas. Nas suas limitações, pois no seu fracasso histórico, embora ele interviesse continuamente sobre os mecanismos do mercado para liberá-lo, o Estado liberal tornou-se vítima das abruptas oscilações do mercado e do dilaceramento do tecido social. A democracia veio a ser apenas formal, pois principalmente voltada para a proteção das fortunas privadas e dos novos privilégios sociais. E as suas conquistas, uma vez que os valores democráticos, graças às lutas sociais que os repuseram e transformaram, mostraram-se capazes de ampliar-se e de adaptar-se às exigências da sociedade. Assim, constituiu-se através do direito de voto um novo espaço público que acolheu em si todos aqueles que, até então, estavam excluídos da cena pública e do bem-estar material da sociedade. A democracia moderna ganhará um novo rosto, inaugurando um novo sentido do político, ao determinar-se por um espaço público de discussão, de luta, de negociação e de diálogo. A reunião de todos aqueles que constituem a sociedade, numa forma de organização política aberta ao seu aperfeiçoamento, dá aos cidadãos um novo sentido da comunidade, não excluindo ninguém, por princípio, dos assuntos públicos. Embora a defasagem entre o princípio e a sua aplicação possa ser muito grande, ela cria novas possibilidades de ação política pela construção de um espaço comum, a partir do qual cada um pode determinar-se. É somente através de uma prática política comum que as lutas sociais poderão encontrar caminhos onde as palavras de uns poderão encontrar eco na de outras, criando condições para uma sociabilidade política baseada numa nova relação com as regras e valores que regem esta sociedade. As novas liberdades. O sentido mais amplo de democracia opõe-se, então, ao seu sentido mais restrito, pois este, apregoando as virtudes do mercado como forma de resolução de todos os males sociais, termina por restringir a noção do político a um mero exercício formal da democracia. Trata-se, então, de recuperar, desta forma de instituição política e de estruturação das relações econômicas, os valores e liberdades que se tornaram nossos. Deve-se, portanto, dissociar as liberdades conquistadas no transcurso dos séculos XIX e XX, que fazem doravante parte do ser do homem, do desmoronamento de uma economia baseada na autorregulação do mercado. A separação entre o econômico e o político, bem como entre o particular e o público, vieram a ser determinações da liberdade. Toda tentativa de igualá-los pode conduzir ao surgimento de um Estado com pretensões totalitárias. O Estado democrático é, por assim dizer, um sistema político composto de múltiplas dimensões que se desenvolvem em diferentes níveis de profundidade. O seu ser é processual. Isto significa que a realidade produzida por um regime democrático constitui-se de várias formas de liberdade. A democracia engendra-se nesse cruzamento de liberdades que, assim, a concretizam. Espaço pluridimensional, a democracia abre-se ao seu perpétuo deciframento de si, a novos intentos de escrutar o sentido do que, nela, está nascendo. Se a noção do todo é importante para que possamos aprender o movimento de articulação dessas dimensões, que na sua determinação recíproca a produzem, devemos entendê-lo na sua abertura originária, isto é, no seu movimento de expansão,
produtor de novas liberdades e direitos. Em consequência, os direitos cívicos que asseguram a não publicidade do que é privado, o direito ao bem-estar material e o direito do indivíduo à livre afirmação das suas capacidades nas diferentes esferas da vida humana, determinam e são determinados pelo direito público. Neste tomam forma as diferentes liberdades constitutivas da sociedade civil, de tal modo que a liberdade política, enquanto livre participação de todos nos assuntos públicos, possa realizar-se plenamente. Podemos conceber a democracia como se seus momentos, as liberdades, fossem fotos capazes de captar a profundidade infinita das coisas. Um filme que nos fizesse ver que a liberdade não é um mero assunto dos governantes ou dos ditos representantes do povo, porém se dissemina em diferentes níveis da realidade. Do bairro ao estado, ela é portadora de diferentes palavras e discursos, fazendo-se presente nos mais diversos lugares e problemas. O discurso democrático é, assim, no seu próprio princípio, uma pluralidade de discursos abertos à especificidade dos diferentes segmentos do real, à imprevisibilidade e à provisoriedade de tudo o que existe. É como se, no fim dessa sucessão de imagens, devêssemos tudo recomeçar e, para nossa surpresa, nos dessemos conta de que o ato de percorrer novamente as imagens do filme nos fizesse ver algo que não estava contido na nossa filmagem, algo que foi criado por este próprio processo que faz com que a coisa chegue ao público e o povo ao governo de seu estado. A soberania da maioria e a soberania das leis. Temos, pois, na democracia a confluência de duas formas de soberania que, na verdade, constituem uma só: a soberania da maioria e a soberania das leis. Uma insiste sobre o papel do povo na criação de instituições que respondem aos anseios da maioria e a outra sobre a objetividade e a permanência das instituições criadas. O problema consiste, então, em conciliar o governo da maioria com instituições objetivas que, no seu princípio, se baseiam na pluralidade das opiniões e em leis que assegurem a necessária rotação dos governos, submetidos periodicamente à soberania dos que os elegeram. A lei significa aqui a lei maior, ou seja, a Constituição, que regula a vida política da sociedade. Porém, nem toda Constituição é a expressão da vontade da maioria. Se observarmos a história recente de nosso país, poderemos ver até que ponto a Constituição está dissociada do processo de determinação da sociedade por ela mesma, tendo se tornado um conjunto de leis imposto à nação. Ela é bem legal, sem ser, no entanto, legítima, pois lhe faz falta o necessário respaldo daqueles que vivem e pensam segundo as suas regras. Ou seja, se não ocorre um processo de recriação da lei, esta pode tornar-se formal e artificial de tal maneira que surge uma nova necessidade política, a de transformar as leis existentes mediante a elaboração de uma lei superior. A legitimidade pode situar-se do lado da elaboração de uma nova Constituição, enquanto a legalidade pode vir a ser uma usurpação dos direitos da maioria. Um conceito tão propalado como o de Assembleia Constituinte recobre precisamente a exigência de superar um tal impasse político. Se analisarmos as duas palavras que o constituem, veremos que a primeira designa uma reunião de cidadãos eleitos pela nação que tem como objetivo explícito elaborar um novo conjunto de leis, enquanto a segunda denota esse objetivo, esta meta, como sendo uma condição fundamental para um reencontro da nação consigo mesma. O conceito de Assembleia Constituinte vem a ter uma importância fundamental quando o Estado encontra-se desacreditado, tendo a Constituição anterior se tornado um instrumento a serviço daqueles
que não visavam senão permanecer no poder. A rigor, não se deveria mais falar de Constituição, uma vez que, ao invés de unir a nação, aquele conjunto de leis a desarticulava. O sentido da lei é precisamente o de ligar os cidadãos entre si. Ora, uma Constituição que desune em vez de unir não é mais propriamente uma Constituição. Assinala-se também que uma tal Assembleia é necessariamente extraordinária, pois uma nova Constituição tornou-se necessária pelo vazio institucional no qual caiu o país, desorganizando ainda mais as relações sociais e políticas. Portanto, não se pode confundir um poder constituinte claramente eleito para cumprir uma tal tarefa com o poder legislativo em suas tarefas habituais, pois a Constituição, uma vez instituída, transcende o ato que a gerou e passa a reger a vida política da nação. A soberania reside no povo, mas isso não quer dizer que a Constituição deva oscilar ou transformar-se segundo as conjunturas políticas ou mesmo os desejos provisórios ou imediatos da maioria, como acontece frequentemente na reação a alguns fatos políticos que solicitam fortemente a emoção. A pura vontade da maioria, conjugada com a precariedade das leis, pode tornar-se um importante fator de instabilidade institucional, criando condições para as mais perigosas aventuras políticas. A vontade da maioria não é necessariamente democrática, podendo ser também tirânica. O que caracteriza uma Constituição é precisamente o fato de que ela se inscreve normativamente numa duração destinada a ultrapassar a vida de várias gerações. A soberania das leis, própria da democracia, funda-se no povo, na nação, sem contudo dissolver-se na pura aritmética momentânea de uma maioria. Hannah Arendt, escrevendo a propósito da Revolução Americana, diz numa muito bela expressão que o gênio do povo americano reside neste extraordinário poder de considerar o que datava de ontem com os olhos dos séculos por vir. A democracia caracteriza-se assim por esta dupla determinação: governo da maioria e governo das leis. Trata-se de dois lados do mesmo conceito. O primeiro indicando o ato político de instituição de uma nova forma de governo, e o segundo, o processo de consolidação das novas instituições que se desapegam do tempo, visando unir a sociedade segundo novos princípios. A coisa pública e a coisa material. Uma das condições da sociedade democrática é a não confusão teórica e prática entre a coisa pública e a coisa material, uma vez que esse deslocamento de sentido anuncia uma modificação do significado dos valores que regem essa forma de Estado. Desse modo, a sociedade, em vez de ser regida pela liberdade política, é determinada por uma outra forma de Estado, onde predominam os valores de uma igualdade materialmente compreendida. Já Tocqueville havia assinalado que o bem-estar material era compatível com um governo despótico. A liberdade política, ao contrário, pressupõe a capacidade dos homens de agirem e discursarem sob o único império da lei. Uma sociabilidade regida apenas pela preocupação do bem-estar desune os homens, isolando-os uns dos outros e fazendo com que percam a noção do que é comum. Nesse sentido, só a liberdade é capaz, uma vez que se torne o princípio reitor da atividade política, de impedir a sociedade de escorregar nesse terreno íngreme, podendo conduzi-la à tirania. Em vez de desunir os indivíduos, a liberdade os une. Em vez de distanciá-los, ela os aproxima. Fica claro que esta concepção da liberdade não se confunde de modo nenhum com o livre-arbítrio da vontade particular. A sua significação repousa, ao contrário, na criação de um espaço comum, onde os homens se reúnem
para deliberarem juntos sobre seus problemas coletivos, não somente sobre os grandes problemas do Estado, mas sobre tudo o que diz respeito, do bairro à escola, a seus assuntos comuns. Somente assim podem os indivíduos desligar-se dos seus negócios privados, intervindo na resolução dos problemas da coletividade. Deve-se aqui distinguir o domínio político do social e familiar, cada qual guardando as suas próprias esferas de validade com as regras que lhes são próprias. A passagem de um domínio ao outro dá-se no interior de um todo, cuja articulação impede, em princípio, a usurpação de uma esfera por outra. Dizemos bem, em princípio, pois na prática as fronteiras são muito menos nítidas, não sendo jamais definitivas. Cada cultura organiza-se de uma forma determinada e em cada uma, supondo a sua estrutura política como democrática. Essas transições são objeto de conflitos, debates e mudanças. Ora, o que é específico ao Estado democrático é precisamente a aceitação do conflito e da discussão sobre as suas próprias formas de estruturação, sem, entretanto, pôr em questão o princípio que a informa. Assim sendo, a sociedade assegura-se de um movimento de expansão das suas liberdades. Parece-nos da maior importância essa distinção entre o público e o privado. Só ela é capaz de assegurar o desenvolvimento do espaço público e a capacidade individual de agir, evitando toda a redução superficial do político ao individual e do individual ao social. Ela é, por assim dizer, o espírito da democracia num processo de interação entre ambas as esferas, permitindo a circulação das ideias e a intervenção política de cada um. Hannah Arendt estabelece um bonito contraste entre o público, onde cada um é visto e ouvido, e o privado, lugar de recolhimento e de reflexão. É no movimento que leva de um a outro, saindo do fundo opaco do privado para a visibilidade do público, ou inversamente, retirando-se da luz pública para o descanso sem brilho do privado, este lugar que é tocado apenas por alguns raios de sol, que a liberdade pode realizar-se enquanto princípio de organização do social e do político. A administração do social. Entretanto, essas condições necessárias da democracia não são condições suficientes, considerando que o espaço público no Estado moderno está estreitamente vinculado ao espaço administrativo, sob a forma da representação política e sob as formas da administração econômica, financeira, fiscal e social. O mecanismo administrativo encontra-se colocado acima dos homens, embora os cidadãos possam, ainda que eles não o façam sempre, exercer sobre ele um controle periódico. Porém, o problema reside no fato de que o domínio econômico-financeiro tende a tornar-se independente de qualquer controle político, como se fosse neutro e se situasse fora do alcance do público. É como se o primado do econômico e da sua forma de dominação, fato histórico da modernidade, tivesse se tornado natural e já não admitisse críticas. Observa-se nas democracias ocidentais que as eleições mudam a equipe no poder, sem, no entanto, mexer profundamente com os mecanismos econômicos de tomada de decisões. A administração, sob a sua forma política, é eficazmente controlada pela periodicidade de eleições baseadas no sufrágio universal, enquanto a administração da coisa material toma uma forma quase natural, não podendo supostamente configurar-se de outra maneira. Um exemplo bastante eloquente é a nossa negociação da dívida externa. Primeiro, o Estado, controlado por governos nascidos de uma ditadura militar, não tinha legitimidade para contrair uma tal dívida. Segundo, solicita-se à nação a subordinação às diretrizes do FMI, impondo ao conjunto dos grupos sociais uma política recessiva e de arroxo salarial. Podemos observar como uma determinada política econômica e financeira
altera completamente o rosto da nação sem que esta esteja consultada no que lhe diz imediatamente respeito. A salvaguarda das liberdades civis é um lado de um processo político também caracterizado pelo fortalecimento do poder estatal. Este pode funcionar em nome do bem-estar material, quando, na verdade, está perseguindo os seus próprios interesses. A autonomização dessa tendência do Estado moderno pode, assim, desembocar num governo da maioria exercido por uma burocracia poderosa, cuja forma de dominação passa necessariamente pela eliminação da liberdade política. Uma tal usurpação do conceito de democracia é particularmente clara naqueles estados que se reivindicam de uma democracia popular, suposto governo do povo, que é, na verdade, o governo de uma minoria que, pela força, subjuga a maioria. O seu ideal é bem a eliminação da participação política em proveito de uma administração apenas burocrática do social, ou o que é a mesma coisa de uma contabilidade do social. Nessas condições, nada mais natural do que essa desfiguração dos valores da nova época. Os valores morais e políticos voltados na antiguidade para a pergunta da melhor forma de governo e na modernidade para a afirmação das liberdades individuais caíram ao nível do que é materialmente bom para todos. Logo, aqueles que sabem como adquirir em abundância o que é materialmente bom e que sabem como funciona o poder, tornaram-se nossos governantes. Resulta desse processo um encolhimento do espaço político que toma a forma do como funciona a administração. É significativo que institutos e departamentos de ciência política formem quadros para a administração pública, ensinando, sobretudo, o modo de funcionamento do Estado. A política veio a ser a ciência da administração pública. A estrutura administrativa do Estado torna-se um ponto de referência através do qual os indivíduos, em suas ações, se orientam. A atomização social dos indivíduos favorece o desenvolvimento de um governo centralizado, de tal maneira que a administração venha a ser um elemento concreto e transcendente que assegura, ou deve assegurar, a identificação pessoal de cada um, bem como o seu bem-estar material. Por uma curiosa inversão, uma sociedade que aboliu todo o sistema de referência transcendental a ela reinveste uma de suas instituições com as mesmas determinações daquilo que tinha suprimido. Ora, uma tal instituição poderia ser o espaço público na medida em que é um lugar que transcende cada um individualmente, produto coletivo de todos e que sobrevive há várias gerações. Porém, é o espaço administrativo, com suas regras e leis, que vem a ocupar essa posição, preenchendo os diferentes espaços vazios das esferas pública e privada do social. A democracia moderna tanto pode desembocar na tarefa de realização de novos direitos e de abertura de novos espaços, como na burocratização de tudo aquilo que é coletivo, gerando novos privilégios sociais e fechando o político a novas possibilidades de ação política. O deciframento do político pode assim tornar-se um cálculo do social, tapando os poros através dos quais uma sociedade respira e impedindo a realização da liberdade. O princípio democrático, a imperfeição, a capacidade de tomar a iniciativa de agir politicamente, a participação no processo de elaboração dos problemas públicos e a presença direta ou indireta na praça pública estão profundamente enraizados no imaginário democrático. É precisamente através desse imaginário que a sociedade pensa e vive as suas instituições políticas no seu duplo sentido, de ato de instituição e de realidade objetiva. Isso significa que nenhuma realidade tem um estatuto natural, podendo, pois, ser transformada segundo os valores e finalidades de uma sociabilidade democrática. Logo, a administração pública, apesar da naturalidade
por ela adquirida graças à aburocratização do social, é ela mesma objeto de uma atividade política e de uma interrogação que questiona a sua razão de ser. Com efeito, a incompletude e a imperfeição enquanto princípios do imaginário democrático fazem com que não se confira a nenhuma realidade o caráter de acabada e fechada em si mesma. Já vimos que o Estado democrático não é somente o da administração do bem-estar social e do primado da coisa material, mas também o da intervenção possível de todos na cena pública, aceitando a imperfeição da sua própria Constituição. Nesse sentido, pode-se dizer que o Estado democrático é perpassado por seu caráter inacabado, tendo sido gerado por um questionamento radical de qualquer tipo de sociedade hierarquizada. O cidadão moderno colocou de outra maneira a questão das origens da sociedade e das relações políticas. O que se tornou originário, fundador da nova sociedade, é a ideia de uma instituição coletiva do social e do político, baseado nos direitos iguais de todos os indivíduos. Isso quer dizer que a democracia aceita, ao nível dos princípios, o desafio da imperfeição constitutiva de toda e qualquer realidade político-social, o desafio da não transparência. O século XX já viveu e padeceu o sonho de uma sociedade perfeita, o sonho de uma sociedade na qual as relações sociais tornar-se-iam transparentes. A própria ideia da política viria a ser desnecessária, tendo em vista a eliminação das contradições sociais. A opacidade do social chegou a ser considerada como proveniente de uma relação política de dominação de uma classe por outra, de modo que a eliminação da exploração acarretaria a criação de uma sociedade perfeita. Ora, se a questão da democracia foi recolocada de uma maneira tão urgente no transcurso das experiências políticas do século XX, é porque este regime político permite abordar de uma outra maneira o problema do autoengendramento da sociedade por ela mesma, partindo da necessária opacidade e incompletude de toda e qualquer realidade social e política. O problema colocado pela sociabilidade democrática reside precisamente no modo possível de uma vida política sustentada unicamente na ação política e em instituições abertas a novas configurações objetivas. Este processo pode assim conduzir a democracia além dela mesma, fazendo com que algo estrangeiro a ela nasça no seu próprio seio. A sociabilidade democrática sendo essencialmente frágil em movimento, dependendo de uma consciência política que a atualize e a faça viver, uma desarticulação profunda do social e um dilaceramento das relações políticas podem conduzir a um Estado que, por princípio, nega o valor das instituições democráticas. Eis porque a importância, numa sociedade democrática, da consciência democrática, de discursos verdadeiros sobre os fatos econômicos, sociais e políticos, de ações que visem efetivamente o bem-estar da coletividade e a consolidação de leis consideradas como sendo as melhores. A adesão à imperfeição e à necessária incompletude das instituições políticas é talvez a mais difícil das tarefas da vida política, pois a transcendência ameaça a imanência, e o sonho de uma sociedade perfeita pode novamente querer apoderar-se do mundo social e político. A sedução do absoluto trilha, porém, o seu próprio caminho no poder transcendente atribuído ao Estado e exercido por ele. O seu florescimento culmina num Estado-partido que tudo concebe ao aparelho burocrático policial e nada aos indivíduos. Em tais experiências históricas, o Estado fecha-se sobre si mesmo, sequer assegurando o bem-estar permanente dos indivíduos, pois estes podem, a qualquer momento, ser objeto de uma morte violenta. O sonho ou o pesadelo de um absoluto político ganha aqui uma nova significação, a significação de uma ideologia que se reclama herdeira da natureza, nazismo
ou da história, stalinismo. Ambas portadoras do peso simbólico da promessa de uma sociedade perfeita projetada no futuro. As ideologias totalitárias são formas de resposta absoluta dadas ao caráter intrinsecamente imperfeito da democracia. A democracia aceita as falhas que a constituem, inclusive aquelas que podem conduzir aos regimes políticos totalitários. Nenhuma conquista da liberdade é eterna, todas podendo ser igualmente jogadas no lixo da história. A democracia baseia-se num imaginário formado na possibilidade histórica de uma nova comunidade política aberta à pluralidade dos discursos e ações políticas e fazendo com que cada indivíduo possa igualmente participar da condução dos negócios públicos. Embora alguns teóricos da democracia defendam uma concepção passiva da cidadania, logo, da não participação política de todos, este regime político indica, ao contrário, uma maior participação e consciência dos assuntos públicos, pois, se o cidadão se vê reduzido a dizer sim ou não a algo que lhe é imposto como escolha, ele termina por perder o sentido da comunidade. Pode perfeitamente ocorrer que a situação material melhore para cada um, sem que isto signifique um aperfeiçoamento das instituições democráticas, só capazes de fazer viver a pluralidade política do social. A especificidade da democracia moderna reside numa concepção determinada do homem enquanto animal político, isto é, enquanto capacidade de agir, de criar, de tomar a palavra e de discorrer sobre o interesse comum. Porém, nosso século fez também a experiência trágica de que o homem é um animal apolítico e antipolítico e que a natureza humana nada mais é do que o seu percurso histórico de constituição. Basta nos lembrarmos dos campos de concentração dos regimes políticos totalitários, nazistas ou stalinistas, para que tenhamos uma ideia de até que ponto o homem pode vir a ser nada. Em outras palavras, a democracia é uma forma de exercício e de atualização do homem enquanto animal político num mundo que mostrou e mostra que a indeterminação é, da forma mais radical, constitutiva da natureza humana. O destino da democracia termina assim por confundir-se com o destino de uma determinada concepção do homem que, tendo sido posta em questão, renasce, tal como a ave fênix, das suas próprias cinzas. O conceito de democracia permite abordar, por um outro lado, o problema da indeterminação da natureza humana, procurando elevá-la às alturas da comunidade política e a uma efetiva prática do que é público. Ela aceita a indeterminação como constitutiva, elaborando-a em função de uma determinada praxis política. Claude Lefort pôs bem em relevo como a indeterminação democrática se exprime num exercício imaginário que, nas eleições, toma a forma simbólica de um grau zero do poder, capaz de conduzir a indeterminação humana à determinação do político, do público e do comunitário. O regime político democrático tem como objetivo alçar o indivíduo da informe vida cotidiana moderna, desse isolamento no qual vive, ao lugar da comunidade, ao lugar da solidariedade, onde o que é político pode ser visto e vivido por todos. O perigo que espreita a democracia é que a invisibilidade humana não é apenas a de uma vida privada retirada do domínio público, mas a de um abismo totalitário que repousa na indeterminação mais total da natureza humana. É na tarefa de determinar politicamente o homem no sentido público e comunitário do termo, a partir da indeterminação que o constitui, que se decide a verdadeira instituição de uma coisa pública. Acolhendo em si a coisa material, ela se determina segundo os princípios de uma Constituição, estando, pois, aberta a um novo desenvolvimento da cena pública e dando possibilidades aos cidadãos de reapropriarem-se do que, sendo político,
tornou-se administrativo. A significação da democracia. Que a democracia seja uma questão, isso já se entrevia na maneira em que ela é formulada antes da Revolução Francesa. A enciclopédia, organizada por Diderot e D'Alembert, texto na época amplamente divulgado, mostra a problemática da associação entre os conceitos de soberania e de povo, pois a sua junção pode ser fonte de uma instabilidade permanente. Duas possibilidades fazem-se igualmente presentes. 1. O governo dos melhores, daqueles que se distinguiram na condução dos assuntos públicos. 2. O governo da massa, com a subsequente eliminação da palavra e da ação políticas, ou seja, a abolição das formas constitucionais de exercício do poder. Vimos que a síntese aristotélica entre democracia e aristocracia visava criar condições para o surgimento de um regime político que fosse ao mesmo tempo o da maioria e o dos melhores cidadãos. Isso significa que, embora todos tenham o mesmo direito de ascender à condução dos negócios públicos, somente os melhores o conseguirão, criando uma desigualdade que é própria desse processo. Todo o contrário, pois, desta tendência moderna, que procura igualar os indivíduos por baixo, como se qualquer processo de diferenciação ferisse a noção de igualdade. Essa preocupação com a elevação dos espíritos manifesta-se novamente na enciclopédia. As democracias elevam os espíritos, porque mostram o caminho das honras e da glória, isto é, da distinção conquistada pelo exercício da palavra e da ação. Insiste-se aqui na participação política dos cidadãos numa assembleia comum, de modo que a diferenciação política de cada um em relação aos demais possa ocorrer no seu interior. As reuniões públicas, e emprego esta expressão no seu mais amplo sentido, podendo incluir desde as reuniões de uma comunidade de base até as sessões do Poder Legislativo, por exemplo, devem obedecer ao princípio da pluralidade, único capaz de assegurar a efetiva realização das liberdades privadas, civis e públicas. A democracia parte do não reconhecimento de uma verdade política que tenha a pretensão de possuir uma chave que lhe permita abrir as portas a partir das quais se possa resolver todos os conflitos políticos e todas as contradições sociais. A verdade política, se tivermos o direito de utilizar uma tal expressão, reside mais no modo de elaborar soluções para os problemas sempre renascentes da sociedade e do seu relacionamento com o Estado. Parte-se, pois, do pressuposto de que o mundo político é o mundo das opiniões e de que estas têm igualmente direito de se tornarem públicas. A Constituição Democrática tem, então, como função estabelecer um conjunto de normas que permitam o processo de enfrentamento das mais diferentes opiniões e o seu encaminhamento segundo os princípios da liberdade política. A preocupação com o governo das leis é aqui bastante clara na medida em que somente ele pode evitar que um demagogo se apodere das massas e estabeleça um governo tirânico. A confrontação entre o governo das leis e o governo da pura força domina o debate sobre o modo de funcionamento de uma sociedade democrática. No texto da enciclopédia acima mencionado, ele toma a forma de uma oposição entre a democracia direta e a indireta. Por exemplo, a democracia direta, num mundo dominado pela atomização social e política e pela ausência de verdadeiros valores coletivos, é considerada inviável historicamente, enquanto a democracia indireta é assimilada ao governo de instituições duráveis e de leis igualmente reconhecidas por todos. A colocação deste problema não deve, contudo, conduzir-nos assodadamente a uma identificação sem restrições da democracia indireta com uma sociedade liberal, no sentido de uma completa liberação de uma economia de mercado. Para o pensamento iluminista francês, não se passa
automaticamente dos vícios privados às virtudes públicas. Ou seja, este pensamento não apregoa nenhuma concorrência cega, nem o primado do econômico. Ao contrário, ele postula o primado do bem público sobre o interesse particular, do político sobre o econômico, chegando inclusive a associar o princípio da igualdade, que não exclui a diferenciação social e política, pelo talento e pelo mérito, à frugalidade.